Deixa eu te fazer uma pergunta desconfortável. Você ainda enxerga mulheres como pessoas ou seu cérebro transformou elas em estímulo? Não responde rápido, porque se o seu olhar automaticamente escaneia o corpo, se sua mente completa imagens antes mesmo de você perceber, isso não é instinto, isso é condicionamento. E talvez o seu cérebro esteja mais treinado pela internet do que pela realidade. E o mais preocupante, existe um efeito colateral silencioso disso, que quase ninguém percebe até ser tarde demais. Daqui a pouco eu vou te explicar qual é. Mas antes você precisa entender o que realmente aconteceu com você. Você não acordou um dia e decidiu objetificar. Você foi exposto, repetidamente, milhares de imagens, centenas de vídeos, corpos editados, ângulos calculados, estímulos infinitos, um deslizar de dedo. E o seu cérebro, que evoluiu para viver em escassez de estímulo, foi jogado em abundância artificial. Ele não estava preparado. Existe uma geração inteira de homens que perdeu a capacidade de sentir desejo natural. Não porque não sentem atração, mas porque o cérebro foi inundado por estímulo artificial. Quanto mais você consome pornografia, mais o seu cérebro precisa de intensidade. E quanto mais intensidade ele precisa, menos o mundo real satisfaz. A pergunta é: você ainda controla sua mente ou ela já foi programada? Aqui entra a parte biológica. A dopamina não é prazer, é antecipação, é motivação, é a substância que faz você correr atrás de algo. Mas quando você recebe picos gigantes de dopamina sem esforço, seu cérebro aprende uma coisa perigosa. Recompensa vem fácil, e quando recompensa vem fácil, o esforço perde valor. Esse é o primeiro efeito colateral silencioso. Sua disciplina começa a enfraquecer, não só no desejo, na vida. Você procrastina mais, se distrai mais, se sente menos motivado, porque nada compete com a intensidade artificial. E agora eu preciso te falar sobre o segundo efeito, que é ainda mais profundo. Seu cérebro começa a fragmentar pessoas. Ele deixa de enxergar histórias e começa a enxergar partes, recortes, detalhes isolados, estímulo visual. Isso não é maldade, é dessensibilização. Você treinou seu cérebro para buscar novidade constante. E o mundo real não é novidade constante, ele é presença. E presença parece menos interessante quando você está acostumado a esse excesso. Agora vem a parte que ninguém fala. Dessexualizar o cérebro não é matar o desejo, é recuperar a sensibilidade. Nos primeiros dias sem estímulo artificial, vai parecer que tudo perdeu cor. Ansiedade, impulso automático, vontade de abrir aplicativo sem perceber. Porque você criou um circuito, e todo circuito quer continuar ativo. Mas quando você interrompe, o cérebro entra em recalibração. Os níveis de dopamina começam a se estabilizar, a sensibilidade começa a voltar. E isso é desconfortável, porque você estava anestesiado. Sem anestesia, você sente mais. Mas sentir mais é o começo da cura. Existe algo poderoso que acontece após algumas semanas. Seu olhar muda. Você para de escanear. Começa a observar postura, expressão, tom de voz, energia, inteligência. Você volta a enxergar humanidade. E quando você volta a enxergar humanidade, o desejo deixa de ser compulsão e volta a ser conexão. Mas atenção, não basta remover pornografia. O cérebro odeia vazio. Se você só tira o estímulo e não substitui por algo mais forte, ele vai buscar outro vício. Substituição é essencial. Treino físico intenso, esporte, projetos desafiadores, leitura profunda, trabalho focado, dopamina real vem de esforço. E diferente da dopamina barata, ela constrói. Ela não consome você. Agora fecha o ciclo. Lembra do efeito colateral silencioso que eu mencionei no começo? Não é só sobre desejo, é sobre identidade. Quando você vive buscando estímulo fácil, você começa a se ver como alguém fraco, sem perceber, e isso corrói sua confiança. Mas quando você retoma o controle, quando você escolhe o real em vez do artificial, você reconstrói algo maior que desejo.
Você reconstrói domínio, não é repressão, é consciência. Você ainda sente atração, mas ela não te arrasta, você escolhe, e isso muda sua postura, sua energia, sua presença. Talvez você não precise se tornar alguém diferente. Talvez você só precise remover o excesso para voltar a ser quem você era antes de ser condicionado. Seu cérebro foi treinado, mas ele também pode ser reprogramado. E toda vez que você escolhe profundidade em vez de estímulo raso, você fortalece o circuito certo. Consciência cria liberdade. E liberdade começa quando você decide que não quer mais ser controlado por aquilo que você consome. Bom, agora é com você. Eu espero ter te ajudado em algo. Nos vemos na próxima.